Olá, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu estava aqui meditando num texto das Escrituras e eu queria compartilhar com vocês essa mensagem, um pouco, dessa revelação que o Senhor nos dá, que se encontra no livro aos Hebreus, capítulo 4. Não é? É um texto que fala de entrarmos no repouso do Senhor. Ele trata muito dessa questão do tempo, tá bom? Porque o livro de aos Hebreus, hoje, entre os estudiosos, quase que unânime, que ninguém mais acredita que esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, por Shaul HaShaliach. Mas alguns acreditam que foi escrito por Apolo, outros por Barnabé e muitos outros. Mas, vamos ficar com a revelação, e ele é muito importante. Aos Hebreus 4:4 diz o seguinte: porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrará no meu repouso, dizendo daqueles no deserto que não creram em Moisés e por isso pereceram no caminho. Só a outra geração é quem conseguiu entrar no repouso, na terra prometida. Mas ele continua, não é? Versículo 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Verso 8, porque se Yehoshua, Josué, lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Este repouso ao qual o Senhor entrou, porque o Senhor ele criou todas as coisas em 6 dias, e no sétimo ele descansou. Mas a humanidade não entrou nesse repouso. Ele entrou, nós não. Entende o que está acontecendo? É como se nós estivéssemos realmente presos numa dimensão controlada pelo tempo. E nós estamos vivendo, nós precisamos vencer essa batalha e precisamos crer, como está escrito em aos Hebreus. Os Hebreus trata muito disso. Tá? O capítulo 3 de aos Hebreus vai tratar disso. Por que as pessoas não entraram? Porque não creram em Moisés, na sua pregação. Por que muitos pereceram quando Yeshua veio? Porque também não creram que ele era o Messias, que ele viria para restaurar todas as coisas. Mas, além disso, o texto vai tratar de uma coisa muito interessante. Né? E vai servir para você ter um norte na sua vida, para todos nós. Aos Hebreus capítulo 4, diz assim no versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que isso significa? Imagina que um dia você está enfrentando aí problemas, provações na sua vida, muitos estão, aliás, todos estão, e você quer entender por que você está enfrentando isso, como vencer isso, como lidar com certas situações. E a palavra de Deus é uma espada. Lembra que a espada da palavra, ela não é uma espada para você atingir os outros, ela é uma espada que penetra no próprio que está manuseando a palavra. Então você manuseia ela para olhar para dentro de si. E você apresenta para Deus a sua vida e fala por que disso, ou como que eu lidou com isso. E a espada é como a palavra, ela vai lá e corta exatamente no lugar. Ela entra bem na divisória. Olha, você está enfrentando isso por causa disso e disso. Se você tirar isso da sua vida, então isso vai dar certo. Ou então você vai corrigir isso. E a palavra, ela penetra. Ela vai exatamente onde é preciso. A palavra de Deus, ela é precisa, ela é assertiva. Ela vai exatamente no ponto que você precisa na sua vida corrigir e vai te exortar para que você tome uma decisão. Ela vai dividir. Ela vai apresentar para você qual é o problema. E você vai escolher: Senhor, eu quero mudar isso. Eu quero me adequar e me alinhar à tua palavra. Como está escrito, Vinde, razoemos, Vamos esquadrinhar, veja, vamos olhar para dentro de si, ver se há algo mal em nós.
O salmista trata muito disso, Davi trata disso, e eu acho que é uma coisa, irmãos, que nós todos precisamos ter na palavra de Deus. Façam da palavra de Deus o manual para a sua vida, estudem ela todos os dias, todo momento, onde quer que estejam. Tomem sempre a Bíblia como parâmetro para a sua vida. Se você tirar isso, tá? Há muitos, irmãos, muitos que oram, até vão nas igrejas, faz aí o que quiser, mas não passa um minuto do dia lendo as Escrituras. Aprenda uma coisa: se você ora, se você faz campanha, faz tudo que você imagina aí, mas não lê a Bíblia, não está pautado na palavra, você é um místico, você só faz misticismo. E Deus não vai atender o seu misticismo. A religião do eterno, a palavra do eterno não é misticismo, não é magia. Tá bom? Não é um feitiço que você usa no momento para resolver o teu problema. Ela é prática. A Bíblia foi dada para o povo de Israel, irmãos. Por que Deus separou Abraão para criar uma nação? Para ser uma luz, um espelho para todas as outras nações do planeta, para que todos copiem Israel. Qual era a intenção com isso? Né? Deus não deu uma Bíblia somente com parâmetros espirituais. Ele dá modo, alimentação, ele trata de alimentação, é a forma que você tem que se alimentar, quais alimentos são puros e impuros. Você tem que tratar também higiene, trata das suas relações interpessoais, como se relacionar com o teu irmão, não é? Não é só ame ao seu próximo como a ti mesmo, mas como que eu exerço esse amor? Como é que é feito isso? E para cada situação, numa crise social ou na relação social da nação, a Bíblia vai entrar e vai dar para você um parâmetro. É assim que vocês devem viver. E o mundo todo vai olhar para vocês e ver a justiça, a presença de Deus em vocês, e que vocês vivem uma vida justa e reta, e vão temer o Deus de vocês e vão temer vocês. Porque se você cumprir esta palavra, automaticamente você será abençoado. Você será plenamente feliz. Nós estamos num período próximo, né, do Yom Kippur, que é o dia da expiação, em que o pecado é expiado, onde vai ser tomada a decisão, onde não há mais o que fazer, a decisão será tomada. Mas muitas vezes, muitos não sabem o porquê de tantas coisas, como resolver algumas coisas na vida, como entender certas coisas, como mudar certas coisas, e a palavra ela vai te dar essa direção. A Bíblia foi dada para um padrão de vida, para elevar, para criar uma nobreza na terra, para que Deus more entre o povo. Se a gente não tiver esse padrão de vida que a Bíblia estabelece, você não consegue trazer a presença de Deus. Então foi isso, a Bíblia ela entra em todas as áreas da tua vida. Então eu vou começar a viver o que a Bíblia manda, na alimentação, na higiene, na forma de me relacionar, na forma como eu me relaciono com Deus intimamente, todos os dias, orando, conversando com o Senhor, obedecendo a sua palavra, exercendo a sua palavra dentro do meu lar, entre os meus. E aí com isso você vai influenciar o ambiente onde você está. E as pessoas vão ver, olha, ele é diferente. Ele serve a algum Deus, ou ele faz alguma coisa, e essa pessoa vai então até você para entender. E aí é onde você tem que estar pronto. Como você já vive, estuda a palavra, você vai então ensinar, você vai instruir essa outra pessoa. E ela também vai tomar a decisão. Mas muitos hoje, irmãos, você vê que muitas pessoas estão tratando as escrituras como, sabe, só ouve outros falarem, nem lê, mas quer espiritualizar tudo e tira da vida. É por isso, irmãos, por isso, tá? Senão vai virar uma coisa muito distante do ser humano. Na verdade, aos Hebreus capítulo 2 trata disso. Aos Hebreus 2,17 diz o seguinte sobre Yeshua, sobre Jesus: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Ou seja, ele se fez semelhante a nós, ele viveu como humano.
para mostrar para você o caminho de se viver. Não se distancie da palavra, porque a palavra é a única forma, a Bíblia, a palavra que está sendo neste mundo tirada, é a única forma de corrigir o ser humano, de aperfeiçoar o homem. Irmãos, a única forma para esse mundo ser curado, introduz Bíblia neles, e o mundo é curado. Foi tirada a palavra de Deus, então o mundo está indo, vivendo loucuras no seu devaneio. Eles estão amando a mentira, odiando a verdade. Nós vemos a humanidade sendo, colocada num nível de retardo mental, crendo em ideologias horríveis, e a Bíblia não é uma ideologia. Tá bom? Irmãos, Deus é tudo. Ele é o nosso Criador. Foi Ele que criou todas as coisas e nos criou. E Ele é quem rege todas as coisas. A gente precisa se adequar. Existe um padrão estabelecido para se viver. Se você não cumprir com essa palavra, você por si só, Ele não vai te fazer mal, mas por si só você vai se autodestruir. O mundo não funciona sem a palavra de Deus. Porque está escrito que Deus o Pai criou todas as coisas por meio de Cristo e para Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa em João capítulo 1. Tá? Eu estava meditando nesse texto, inclusive, alguns tempo atrás. Olha só o estado que estava a nação de Israel e que está o mundo hoje. João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Olha só o 4 em diante. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas para que testifique da luz. Cristo, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Todo homem que vem ao mundo, ele vem pela luz. A luz que no ventre da mulher, né, quando o homem e a mulher geram uma criança, aquela luz, é esta luz que dá vida, esta reação é o próprio Cristo que gera vida. É por meio dele que tudo tem vida. Mas como por meio daquele que nós vivemos, existimos, subsistimos, nos movemos, quando ele então veio morar com a humanidade não o reconhece. Pelo contrário, quer o exterminar, quer eliminar ele. E até hoje essa nossa geração quer exterminar o Senhor. Porque, como ele diz no mesmo livro de João, o mundo me odeia porque eu exponho que as suas obras são más. Porque toda vez que aquele que se aproxima da luz de Deus sabe que as suas obras más vão ser expostas à verdade. E quem pratica o mal odeia a luz. Mas quem ama a Deus, quem ama a verdade, quem pratica a verdade, esse cada vez mais quer se aproximar da luz, para receber da luz, para que então haja vida nele. Porque quem está na luz está perto do Pai. Mas quem não quer a luz é porque não quer estar perto do Pai. Entenda isso. Não se deixe endurecer pelo engano do pecado, como muitos têm feito. Sabe quantos se afastam da luz? Pessoas, irmãos, que estão em pecado, sabe como eles fazem? Olha o seguinte. Note as pessoas que hoje, igrejas e pessoas que cristãos famosos, estão apoiando ideologias aí horrendas, cheio de falar não julgueis, temos que pregar o amor, porque Jesus pregou o amor. É tudo mentira isso aí. Não tem uma pregação de Jesus falando eu te amo.
Jesus pregou a mesma coisa que João Batista pregava, e a pregação era: se arrependam dos seus pecados, porque vos é chegado o reino dos céus. É isso que é pregado. Não há evangelho sem arrependimento. Se você não se arrepende do seu pecado, para haver arrependimento, primeiro você tem que saber que você tem pecado. E só o Espírito do Todo-Poderoso é que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas as pessoas não querem ser convencidas disso. Agora elas querem adequar a Bíblia, porque a Bíblia, ela mostra claramente, ela é uma espada, e ela vai exatamente na tua ferida. É uma espada que vai exatamente dividir o ponto da sua vida e vai te mostrar, ele vai separar exatamente o ponto da sua vida. Olha o que está errado, o que está encaixado na sua vida que não deveria. A Bíblia é isso. Ela vai confrontar o ser humano todos os dias, todos os momentos. Você não tem como escapar. Ou você se submete a Deus, ou então o pecado vai te endurecer. Você vai então começar a criar um evangelho, criar uma Torá para si mesmo. Você vai pecar um pecado horrível e vai dizer: não, Deus não falou isso não. Na verdade a interpretação está errada. Deus, ele é amor. E Deus, ele quis dizer isso e isso para aquele tempo. Não é para mim. Aí ele começa a criar uma Bíblia, criar um evangelho e começar a falar um monte de idiotices, porque ele não quer abandonar o pecado, ele não consegue. Então ele vai criar uma Bíblia para ele. E assim o mundo inteiro está. Quando não é um ateu, o ateu é aquele... Né, o que é o ateu? O ateu é a pessoa que ele não foi inteligente o suficiente para entender o que ele cria. E ele também não quer alguém que coordene a vida dele. Ou então temos muitas religiões. E tem aqueles que dizem crer em Deus, mas ele não teme a Deus. Ele crê, mas ele não tem a Bíblia como parâmetro. Aí ele fala: não, eu creio em Deus, mas eu creio num Deus de amor, um Deus assim, assim, assado. Todos têm um Deus, mas os Deus deles não se encaixa com isso. Então, irmãos, a nossa fé é baseada na palavra, não é em sinais e maravilhas. A nossa fé... Olha o que está na Torá de Moisés. A Torá, que é a palavra de Deus, que nunca mudou e jamais irá ser anulada. Se um profeta no meio de vós aparecer e mostrar sinais e maravilhas e prodígios e tudo o que ele falar acontecer, e depois disso ele falar: vinde, vamos adorar outro Deus, saiba que é o Senhor que está testando o vosso coração para ver se vocês o amam de verdade. A Torá de Moisés diz isso. Como assim? Mas ele fez sinais, eles fazem coisas extraordinárias. Lá na religião deles acontece isso, isso e isso. E Deus fala: sim, eles todos fazem isso. Mas a fé em Deus não é baseada em sinais. A fé em Deus é baseada na palavra, o amor. Você prova que ama a Deus não pelos milagres que acontecem, ou pelo que você vê ou o que você faz, mas é se você vive o que está escrito. Deus deixou um parâmetro. Ele deixou um modo de vida escrito: ó, se você viver desta forma, então você é meu. E Yeshua não disse: os que me amam farão milagres. Ele diz: vocês mostrarão que me amam se amarem uns aos outros. E ele diz: aquele que me ama... Olha só, Jesus diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Não tem outra saída, você não tem outra escolha, não há outro caminho. É a palavra de Deus que tem que ser a base. É nela que nós vivemos. Você não pode ter outro parâmetro, você não tem como dizer que é de Deus e não ter a palavra dele como o seu guia. O mundo inteiro, irmãos, está em engano, caminhando para a catástrofe. Eles vão ter um rei que eles vão adorar, que vai aceitar todo tipo de engano e pecado e vai mentir, e eles vão amar a mentira, porque ele não terá nada da verdade, nada das escrituras. Então não acreditem, meçam isso. Não importa onde você congrega, aonde você vai, quem você ouviu, se encha das escrituras. As escrituras sagradas não é algo que você pode aprender e viver somente ouvindo os outros. Você tem que estudar ela todos os dias e ainda assim corre o risco, irmãos.
Tem que ter o Espírito do Eterno para nos conduzir a entender essa palavra, para vivermos ela. A gente podia enumerar várias coisas aqui nessas escrituras, né? Olha o tempo que nós estamos vivendo. As escrituras, além de ser somente, olha, a fé, né? Tem pessoas que oram pedindo fé a Deus. Olha, Senhor, eu quero ter muita fé. Mas olha o que está escrito. O que o apóstolo Paulo diz? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E como é que você vai ouvir a palavra de Deus? Você vai só ouvir os outros falar ou você lê as escrituras? Leia as escrituras. Não tem outro caminho para ter fé. Você não vai ter fé por sinais. Acredite. Os sinais, ele até fortalecem a tua fé. Mas a fé nasce pela palavra. E a prova é que Yeshua esteve por 2 dias em Samaria. Ele não realizou nenhum milagre e toda a cidade creu nele. Porque é só a palavra de Deus que transforma o homem. Só a Bíblia te transformará e me transformará. Ela é uma palavra poderosa. Eu vou explicar para vocês, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela não é só palavras faladas ao vento, né? Por que ela tem poder? Você lembra que quando Yeshua estava aqui, irmãos? Yeshua, ele chegava para o doente e dizia, ó, levanta e anda. Para o paralítico, levanta e anda. E aquilo acontecia, ele era curado, de fato, ele era curado. Extraordinário. Como assim? Ele só falou, ele não fez uma cirurgia, ele falou. O judeu entende muito bem isso, né? Que existe as 4 esferas, né? Você tem o mundo da emanação, onde o Eterno está acima, é ele que emana. Tudo que existe emana dele, ele é uma força de emanação. Não é físico, ele emana, ele é o poder. Tudo emana, uma emanação. Sai dele e existe. Abaixo dele tem o mundo da criação, onde ele cria. Do nada ele pode criar. O que emana é o que está nele. E ele mesmo emana de dentro dele, sai dele. E tem o mundo da criação abaixo, que o Eterno cria. Né? O nosso mundo foi criado. Do nada ele cria algo. Abaixo tem o mundo da formação. O mundo da formação, né? Que ele pega algo que existe já e forma aquilo para tomar forma ou para ser do jeito que ele quer. E o nosso mundo, o último, que é o mundo da ação, né? É um mundo denso, a gente precisa fazer as coisas, tá? Então Yeshua, ele chegou num nível, ele transitava num nível de sabedoria e poder tão grande que ele conseguia sair deste mundo da ação pela palavra, por causa da crença, da fé e de quem está operando nele. Ele fala e aciona, é como se ele entrasse nessa dimensão do pegar algo que existe e formar. Você está com defeito, está com problema. Ele perdoa pecados, ou seja, ele apaga a iniquidade, ele anulava aquela sentença sobre a pessoa na esfera espiritual, mas ele então ia lá e curava a pessoa numa dimensão onde a pessoa simplesmente ela era curada na hora pela palavra. O mundo de, se eu não me engano, é o mundo de Atzlut, né? O mundo da emanação, eu não lembro agora bem o nome da palavra. Mas o mundo da emanação, onde o Eterno emana e acontece, e o mundo da criação. Esse mundo não é um mundo onde tem ação. A própria palavra, ela tem ação em si. É como se o Eterno falasse. O Eterno fala: exista agora uma pessoa, e aquela pessoa aparecesse na frente dele. Ele soprou, os anjos são um sopro de Deus. Ele fala, ele imagina um anjo como ele deve ser e sopra. E aquele anjo aparece. Ele tira dele. Ou ele pode fazer num estalar de dedos aparecer algo, como o mundo que existe. Ele fala, haja luz, e uma luz é emanada. Ou ele diz, agora vai crescer isso e isso nascer, e aquilo aí começa a tomar forma e fazer aparecer. Ele tem esse poder de criar. Mas nós não alcançamos esse mundo. E Yeshua sim. Por isso ele desceu até o nosso mundo. Este mundo da palavra, a palavra de Deus, ela está neste nível. Deus, que é quem trouxe a luz,
e diz que Yeshua, o Messias, o Filho de Deus, ele é a luz dos homens. O que é? Ele não é um ser como eu e você que precisa pegar no pesado e fazer acontecer. Ele fala e a palavra dele já tem em si ação. Ela é poderosa para fazer acontecer. Entende isso? O nível? Os apóstolos viveram isso, né? Ó, passa a mão no olho do cego e enxerga. Levanta e anda. Pegar uma pessoa que já morreu e ela ressuscita, ele dá uma ordem e a pessoa volta do Sheol, volta a sua alma, seu espírito de vida e a pessoa retorna. É um nível espiritual muito forte. E a palavra de Deus tem esse poder. Ela não é como qualquer outro livro. Ela é um livro, ela é uma palavra que pode alterar a realidade. É um som que Deus criou, porque quando Deus fez a palavra, entenda, que a palavra, nós somos água, né? Nosso corpo é 70% água. Se você pegar um equipamento que tenha ressonância magnética, né, por exemplo, e você colocar perto, a ressonância ela consegue alterar até o formato da água. As moléculas de água, elas mudam de forma. O que é líquido muda de forma diante da ressonância. Não só isso, outros elementos líquidos, porque é o poder. As moléculas elas vibram diante de uma ressonância, diante de um som. E a palavra de Deus ela foi dita num tom, numa vibração, numa frequência, e ecoa e está circulando esse nosso mundo o tempo inteiro. Quando eu e você nos alinhamos à palavra de Deus, quando a gente vive essa palavra, então é como se a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, então se alinha e fica exatamente na frequência da palavra de Deus. E aí a gente consegue então emanar, viver plenamente a palavra dele. Então aquilo que Deus fala passa por nós, a gente recebe dele e a gente consegue alterar a realidade também. Entendeu? Isso não é magia. Não é como os outros que precisam fazer uma mandinga, uma obra, fica fazendo um monte de coisa que destrói a própria vida, destrói a vida dos outros por meio de coisas malignas. Não. Para você fazer o sobrenatural de Deus ou viver o poder de Deus na terra, qual que é a ordem do Senhor? Não é? Qual é a oração que Cristo nos ensinou? Seja feita, Senhor, venha a nós o teu reino. Nós temos que trazer o reino de Deus e nós temos que viver essa palavra. Não tem outro caminho para nós que tememos a Deus. Para o reino de Deus vir para a sua vida e você trazer ele para o ambiente que você vive, só vivendo a palavra. Porque quando as pessoas dizem que creem em Deus, ou até vão na igreja e dizem servas de Deus, mas começam a viver uma vida totalmente longe das Escrituras, então ela começa a criar uma nova religião, ela vive misticismo, esoterismo, até vai para Cabalá, começa a fazer um monte de porcaria, começa a se adequar ao pecado, porque o pecado torna-se para ela agradável, aceitável, tolerável e até promovido, porque o pecado vai começar a machucar ela. O pecado é um ato que gera alimento no reino das trevas, e as trevas vai vir comer essa sujeira que você gera no mundo espiritual, com teu pecado, vai comer e eles vão te influenciar, vão se aproximar porque tem sempre alimento. Este som, essa frequência vai destruir a tua vida e daqui a pouco você começa a adequar. É como o pai que vê o filho pecando e ao invés de chegar pro filho e falar, você está em pecado, se você morrer dessa forma você vai perecer, hein? Isso aí está errado. Muda a tua vida, porque você está desagradando a Deus. Ao invés disso ele fala, não, meu filho não está errado, a Bíblia está pegando pesado também, meu filho é assim, mas ele nasceu assim, ele não é bem assim. E você começa a querer adequar a palavra, daqui a pouco você está vivendo fora da palavra. Você não nem lê mais, porque a palavra ela vai confrontar o pecado do homem. Ou o homem aceita mudar e viver por essa palavra. Irmãos, anotem o que eu vou falar para vocês. Um texto o vídeo ficou longo, mas vai chegar um dia que a terra vai se tornar tão insuportável para nós, para os homens viver, os homens que temem a Deus, que muitos, irmãos, até servos de Deus, vão desejar deixar essa vida. E bem-aventurado aquele que não amar a sua vida aqui, mas amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o mundo está chegando num ponto
onde aquele que sabe, que vive pela verdade, que ama a verdade, ele vai olhar essa loucura toda e falar, não dá mais para ficar por aqui. Como Paulo diz, viver é Cristo e morrer é lucro. Será lucro. E as pessoas vão querer realmente deixar essa vida para estar eternamente com o Senhor. Mas enquanto isso, irmãos, trabalhemos para ser e trazer a luz do Pai para esse mundo. Você precisa ler as Escrituras e viver ela, porque só por ela a nossa vida vai estar na frequência do Pai. Alteraremos a nossa vida para viver a vontade dele, e ao mesmo tempo este som, esta luz em nós vai iluminar a nosso redor, e todos que se aproximarem da luz ou vão se incomodar e afastar, ou com suas obras erradas expostas vão querer mudar de vida, porque não existe outro caminho. Um abraço a todos e que Deus abençoe e fortaleça a sua vida em nome de Yeshua. Até mais.